Tá no ar o podcast Expo Blindagem, o primeiro evento do setor de blindagem automotiva do Brasil. Oferecimento Forcicar, a maior blindadora do Rio. Olá, nossos amigos espectadores, estamos aqui em mais um podcast da Expo Blindagem, dessa vez conversando com o Gerardo, que é o diretor-geral para a América Latina da Flatsover. Já ouviu falar desse nome? Se você não ouviu, vai saber tudo sobre a empresa aqui nesse bate-papo com o Gerardo. Gerardo, é um prazer estar com você aqui. Na honra. E já iniciando, falando sobre o teu produto, que eu acho assim de uma necessidade no meu entendimento, né? Falando sobre veículos blindados, que é o tema aqui da Expo Blindagem. É um veículo totalmente protegido. Se ele tiver, por exemplo, um problema com a perfuração do pneu, ou um disparo, ou qualquer problema, como é que ele faz? É por aí que a Flatsover entra? É isso? 100%. Obrigado, Marcelo. Na realidade, uma honra aqui. Muita história, presente e futuro, não? Sim. Isso. 100%. O conceito hoje é chamado da mobilidade estendida, que é uma capacidade fundamental para veículos de segurança. Blindados ou não, mas o conceito do veículo de segurança... Não necessariamente precisa ser blindado, né? Exatamente. Então, é isso. Você precisa evacuar, sair de uma zona de risco, de uma zona de ataque. Esse é o conceito. Para isso, você precisa de elementos mecânicos, eletrônicos e a habilidade do motorista. Também. É um conceito integral, não? Isso é que estender a mobilidade precisa de muitos componentes. Um dos componentes mais importantes são as inserções run flat. Esse é um conceito que já depois da Segunda Guerra Mundial ele foi evoluindo por materiais metálicos, polímeros e elastômeros. Hoje a mais difundido é o elastômero, mas Brasil, no ano 2003, fez essa invenção lá em Santa Catarina. Produto 100% brasileiro. Exatamente, 100% brasileiro e difundido no mundo principalmente por essas duas características que falei para vocês. O material precisava ser compatível com nossos pisos, com nossos piso brasileiro. Todo mundo sabe aqui, não vamos esconder isso, que tirando um pouco o estado de São Paulo, que tem aqui estradas muito boas, outros estados também, mas a grande maioria do Brasil, a pista é muito irregular, né? E os buracos, às vezes, até muito grandes, né? E esse material... Para vocês entenderem, não sei se a gente consegue botar a imagem, mas imaginem uma roda de carroça dentro do pneu. Bom. Ou seja, quando o pneu perfura, ele roda em cima desse material. Exatamente. Eu vou fazer um comentário, até pela minha experiência ao longo dos anos aí com blindagem de veículos. Lá nos anos 90, eu tive a oportunidade de conhecer uma empresa nos Estados Unidos que fabricava uma cinta, vamos chamar assim, muito parecida, né? De um material muito rígido. E a gente trouxe isso para o Brasil e instalamos em alguns veículos de alguns clientes. Naquela época era só o topo da pirâmide social que blindava veículos. E um cliente nosso, ele gostava não, né? Ele estava sempre muito atento, ele andava numa velocidade bastante alta e tal. E imagina o piso dos anos 90, se hoje lá não é tão bom, imagina aquela época. E ele teve um problema de pegar um buraco e quebrou a roda do carro dele. No caso da Flatsover, de novo, né, aquela cinta dentro do pneu, ela é uma cinta muito assim, parecida com uma roda de carroça, né? Depois eu vou falar sobre a cinta metálica. Mas, comparando com o Flatsover, qual é a vantagem ou a diferença do seu produto para aquele que eu conheci lá nos anos 90? E ainda hoje tem desenvolvidos alguns polímeros um pouco mais flexíveis, mas a condição é essa, não? Se você está tendo operações, trânsito em estradas, em ruas onde tem essa condição, você vai precisar um material flexível. Nesse momento, 2003, a invenção procurava isso. Que materiais temos? Então foi onde... Ele tem uma resiliência maior. Exatamente, tem uma elongação. Então, foi com borracha, naquele momento natural, sim, que foi disponibilizada por grandes fornecedores brasileiros que abastecem o mundo dos pneus, é igual, nosso composto é o mesmo composto do pneu comercial, exatamente. Então, com essas propriedades, não só de flexibilidade, mas de tração, de compatibilidade com o interior do pneu, foi começando a ser evoluído. E depois, outro ponto crítico é a fixação. Como é que você vai fixar com essa movimentação
é uma inserção, um inserto, não? Eles chamam de round flat inserts. Sim. Então, aí foi onde foi evoluído a catraca tipo ratchet. Ela não tem parafusos, não tem movimento, peças suscetíveis Para se soltarem. Exatamente. E aí facilita a... falamos há pouco aí, quando você vai balancear o pneu... Exatamente, né? Correto. Que é uma dúvida, né, que os usuários de carro blindado que não conhecem, né? Às vezes tem eu vou colocar esse negócio no meu pneu e vai ser difícil de balancear. E aproveitando já o comentário, existem outras soluções que eu sei que o mercado tem várias, né? Sim. Uma são um líquido que fica solto dentro do pneu, Exatamente. que ele vulcaniza com contato com o ar, não é isso, né? Mas esse sim, ele fica solto e aí sim o balanceamento compromete. Correto, não é? Correto. Exatamente. Você baixa o nome do ROM Flats, tem muita coisa, porque o conceito é ROM, de caminhar, de andar, flat, furado. Então, tem um líquido, tem um gel que ele fica em movimento. Quando você entra em movimento, logo para, ele escorre. Exatamente. Então, você tem uma pequena movimentação ao início, ele já faz balanceado. Mas no momento inicial, ele não é balanceado. Tem o cinto de aço, tem o cinto de polímeros. Legal, você falou do cinto de aço. E isso foi uma solução também que o mercado adotou por um tempo. E é bom que você, usuário de carro blindado, entenda. A cinta de aço, ela só ajuda para que o pneu não saia do ar. Exatamente. Em caso de perfuração, quando você tem um pneu normal sem nada dentro, se você pegar um buraco ou uma perfuração qualquer, se você rodar com ele murcho, ele roda um pouquinho, ele desbeiça, né? Lembra do borracheiro que arranca o pneu? Ele cai fora, o pneu sai fora do aro. Exato. Essa é a função da cinta de aço. Correto. Quando se fala no run flat, que é essa vamos chamar de pneu auxiliar dentro da roda, né? Ele funciona como, se furar, ele vai rodar em cima disso. Aproveitando esse comentário, eu vi no YouTube, se não me falha a memória, alguns vídeos da própria Flatsover, de um teste feito sem o pneu. Só com o Flatsover numa caminhonete, se não me falha a memória, né? Temos caminhões, caminhonetes. Tem vários, né? Tem vários. Mas se você quiser conhecer um pouco mais, procure aí na internet aí Flatsover, né? Que você vai ter uma infinidade de vídeos, né? E se você quiser saber um pouco mais, entrar em contato diretamente com a Flatsover, que é lá em Santa Catarina, e também em quantos outros lugares, países você está presente? Eu moro na cidade do México e ali temos vendas para Centro-América, Honduras, Guatemala, muito Haiti. Assim, você está... Desculpa interromper, já interrompendo. Não é nesses países, pelo que eu conheço, não tem um número muito grande de blindados. Portanto, esse material não é só para blindados, é isso, né? Correto. Então, você está certo, não? Lá em Norte-América, nós temos essa divisão em inglês de Safety e Security, não? Então, tem muitos clientes, principalmente de carga pesada, e RVs, motorhomes, que o principal problema é que o pneu da carga, de qualquer, ele explode. Isso faz uma explosão. Por causa do peso. Exatamente. Por sobrepeso ou por peso baixo, por as libras de ar... Mal calibrado. Calibre sempre o seu pneu, é importante. É muito importante, muito importante. A dica mais importante do momento é isso. Né? Você que não dá importância para isso, calibrei o ano passado. Não, é periodicamente. Né? Para veículo de segurança, é um dos 3-4 mandamentos iniciais. Você está mal calibrado e lembra que tem um peso dinâmico que é produto do blindagem. Numa manobra defensiva, você pode mudar completamente o comportamento dinâmico do veículo. E hoje, mais com as assistências eletrônicas, esses 3 libras, 4 libras que fazem diferença. Fazem totalmente olha um comentário diferença. Interessante que o Gerardo fez aqui. E as pessoas às vezes não se atentam para isso, né? A calibragem sempre foi importante, evidentemente, para a estabilidade do veículo. Estava no blindado, você agregou aí uns quilinhos a mais, né? E esses modelos mais novos que tem uma eletrônica embarcada, que inclusive enxerga ou né, verifica essa estabilidade
incluindo a calibragem do pneu. Se não estiver ok, você pode ter um probleminha de instabilidade, não é isso? 100%. E outra coisa, Marcelo, muito importante hoje, que um dos desafios da indústria hoje é a eletrônica hoje, ela preserva as condições do veículo e de você. Então, por exemplo, temos um caso bem recente no México, cliente que foi atacado e ele conseguiu sair, mas a 7, 8 quilômetros, o sistema tudo, carro. Ele parou o veículo. Também outro comentário importante, só para complementando aí o comentário do Gerardo, existe nesses carros mais modernos um item de segurança que quando o carro entende qualquer coisa que não esteja funcionando adequadamente, ele entra no modo segurança. Exatamente. E esse modo segurança faz com que a velocidade máxima seja muito reduzida. Eu tive, aconteceu isso comigo com um carro de uma marca que eu não vou citar o nome, evidentemente, né? Mas o carro deu uma panezinha lá, acho que não sei em que item lá, e ele reduziu automaticamente, sem não saber o que era. Sim. Ele entrou no modo de segurança e então você acaba tendo um problema. Levando em consideração, desculpa, né, eu falo muito, né, vocês sabem disso, todo blindado, aqui no Brasil principalmente, ele é desenvolvido para você ter condições de fuga de uma situação de risco. 100%. Então, né? Então, se você tem um carro blindado para condição de fuga e tal, se não tiver com uma proteção a mais, a palavra não é proteção, mas com esse item que vai ajudá-lo nessa fuga, por isso talvez é importante você conhecer esse produto, né? Entender um pouco mais, porque às vezes por ignorância, não é por maldade, as pessoas tendem a ouvir alguma coisa, me falaram que isso quebra, que isso não consigo dirigir e tal, e não é nada disso, né? Não. Os testes já foram realizados. Certificações, tudo, não? E os produtos hoje, e tenho que falar de tudo, os nossos competidores também, têm um nível para fazer essa certeza, não? O produto está sendo desenhado e colocado para ter compatibilidade com o produto, então com os carros, com todos os sistemas. Então, hoje sempre falamos de que o blindagem completo, o blindagem integral é a resistência balística específica e mobilidade estendida. Você pode colocar qualquer coisa, eu gostaria que sempre fosse flat sober, mas a realidade é que você tem que ter esse plano. O momento do ataque ou o momento de parar uma zona de risco por qualquer eventualidade, você precisa algum elemento que consiga levar a mais 2 quilômetros, 3 quilômetros, não sabemos. Tudo te ajuda numa situação de risco. Tudo te ajuda, exatamente. Importante. E diretor, quanto tempo nós temos ainda? 10 minutinhos? Então, tem tempo para falar ainda. Instalação. A gente, assim, conversando aqui, sem estar no podcast, a gente não está com o material na mão, mas uma preocupação que também tanto o blindador quanto o usuário tem na instalação. É de fácil instalação? Alguma coisa assim muito complicada? Não, eu acho que não. Ferramentas, todas as ferramentas que tem uma borracharia, da ruta, de calle, não? De estrada qualquer, são exatamente as mesmas ferramentas para pneus. Não precisa de outra. Só a única diferença é um socket, não sei como chama em português, e um dado 18 milímetros. Sim. É só que muda. Então... Isso para instalação. Para instalação. E para desinstalar é quase igual. Nosso sistema é um ratchet, uma catraca. Você só faz o movimento para perto. Nesse momento libera aí a tranqueta, coloca alguma coisa e já ele libera. Ele é bipartido? Não são duas partes. São duas meia-luas. Duas meia-luas. Exatamente, importante. com um circuito completo de cabos de aço, que faz aperto. Nós somos a única peça no mundo que faz aperto com torque. 116 libras-pé. Que interessante. Para que ele quede fixo, temos o recorde de sem movimentação nenhuma. Acontece qualquer coisa... Ajustou, ele não se movimenta. Não libera nada. Que é também um questionamento que todo mundo faz. E outro detalhe também que eu falo da instalação, mas a reparação. Você citou de qualquer ferramenta de borracheiro, e é uma dúvida que eu tenho certeza que muitos dos espectadores devem ter. O cara está na estrada lá, por um motivo ou outro, furou, né, efetivamente o pneu, não é nada de risco. E ele pode optar em rodar
até chegar num local seguro, ou se ele tiver um posto de gasolina ou um borracheiro próximo, ele já para. A reparação, eu não estou falando daquela reparação de macarrão, que aquela é muito simples, né? Que o cara tapa o buraquinho. Isso. Mas se ele tiver que desmontar esse pneu, o borracheiro consegue fazer isso? Consegue com um conhecimento prévio. Ferramenta. Hoje a gente... Não, ferramentas não precisa. Só esse socket, esse dado 18 milímetros. E acho que você vai para qualquer... Todo mundo tem. Todo mundo tem. Uma caixa de ferramenta ele tem que ter. Tem que ter um dado 18. Então, mas é bem interessante isso, porque... nossa recomendação no mundo para a gente Filipinas, Oman, Caracas, Bogotá, qualquer é a mesma. Você pegou seu carro de uma empresa especializada em blindagem. Isso aí é um pneu, uma roda, você pode falar, qualquer borracheria. Sim, pode. No caso de uma emergência, urgência, você pode fazer, mas nossa recomendação sempre vai ser... blindadora. Exatamente. Coloca seu step, vai... E na empresa de blindagem, ele vai fazer melhor. Pode fazer? Sem dúvidas, não precisa de ferramentas. Você vai olhar nossos vídeos em YouTube e vai ver no México, no meio da nada, a gente fazendo com duas ferramentas uma reparação. Uma reparação. Nossa peça não precisa manutenção, porque uma vez que ela é fixa a 116 libras-pé, ninguém mexe. Então, é bem simples na realidade. E a instalação de outras inserções, outros sistemas é quase igual. Então, é quase homologado. Quem conhece já vai... Você usou uma palavra agora muito importante, que é quem conhece, ou eu já vou complementando. O conhecimento é tudo. Porque quando a pessoa não tem um conhecimento um pouquinho mais profundo sobre o trabalho que ele realiza... E por que eu estou falando isso? Eu vi muitos casos, não no caso da cinta da Run Flat, da Flat Over, mas aquela cinta de aço. Sim. Muitas empresas que trocam pneu, que fazem substituição de pneu, quando você chega lá e ele vai começar a mexer, só de olhar, ele fala, não sei não, isso, vou morrer, tá? Ele nem se preocupa em tentar. 100%. Ele já diz que não sabe, que não é lá, que tem que ir numa empresa especializada. Na verdade, não é isso, né? Não é? Então, concordo. Por isso que eu falei do conhecimento, né? Concordo, então, é importante esse bate-papo, é importante que você também tenha essa noção, né? De que se alguém falou para você que tem que levar na NASA para arrumar, não é verdade, né? Não é. Não é, né? Não é. Concordo 100%. Acontece na Latinoamérica, que é a região que eu estou vendo quase a diário, semanalmente. Gente que fala, opa, não, isso é... Isso é um sistema integral. Ele faz assim, e nesse eu não mexo, né? Exatamente, isso é um sistema integral. Você precisa comprar uma nova roda, um novo pneu e um novo sistema. Acontece muito, mas é assim. É raro, mas acontece muito. Sim, e Marcelo Mar, e você colocou sobre a mesa isso, é bem interessante, porque eu acho que é uma oportunidade de negócio. Se você tem uma borracharia e tem distintas linhas de negócio, a blindagem sempre vai cobrar mais. Dá valor ao seu trabalho, né? Exatamente. Aí você que trabalha com pneu, com troca de pneu, loja de pneu ou borracharia, né? Imagina que você põe uma placa lá, consertamos também rodas, não é blindado o nome certo, né? Não, mas sistemas... Comercialmente. Como é que você falou? Mobilidade estendida, né? E você tem lógico, evidentemente, porque a mão de obra é um pouco maior do que o normal. Mas é especializada. Mas é especializada e aí você tem agregar valor a essa mão de obra. Muito interessante. Isso legal. Acontece com amortecedores, com gente que faz alignment, alinhamento. E sempre é especializado, o lucro vai para cima. Mientras você abre linhas do negócio, mas você está certo. Eles falam, opa, não, isso, nem demônio, olha. Cara. Nem olha, né? Só, exato, aí não sei. Exato. E assim, já estamos partindo para o final, que o tempo é muito curto, a gente tem muito o que falar aqui, mas outro detalhe, onde que a pessoa que está nos assistindo aqui, né? Talvez a blindadora dele não use, e eu tenho também conhecimento que tem blindadoras que não querem adotar, porque ele acha que é um item a mais para ele ter que
né, de problema, sim. ele enxerga como um problema, Sim. né? Aí é uma solução, mas ele não vê dessa forma. Não. Então, caso ele blinde o seu veículo e a blindadora não tenha como opcional ou Sim. incluso no seu pacote esse item, aonde ele encontra? Ele pode ir numa loja de pneus, por exemplo? Sim. Ou você tem revendedores espalhados Sim. pelo Brasil inteiro? Sim. Ou é diretamente na Flatsover? Não, nós tentamos fazer tudo por nossos... É possível em todos os canais. Exatamente. Posso comprar diretamente? Pode, mas não gostamos, porque nós achamos que você tem uma relação, quando você fala de segurança, fala de confiança, não? Sim, perfeitamente. Então, você tem que ter alguém perto que faz essa relação. Então, nós gostaríamos de fazer com que você já acha sua melhor, Lá na ponta, sua melhor relação. a sua escolha. Exatamente. Quem você confia para fazer o seu alinhamento, o seu balanceamento. E... Eu gostaria de falar com esse blindador que não coloca hoje, porque ele tem direito de não fazer por experiências, por muita coisa. Mas se nós estamos neste mundo da segurança, é por a vida da gente. Então, a vida da gente, eu garanto você que precisa resistência balística e mobilidade estendida em um blindado. Então, eu vou falar por mim, Gerardo, e assim, com toda a franqueza, eu tive a oportunidade de trabalhar com operações de blindagem por vários anos. Sim. E nos últimos anos, quando o cliente questionava sobre isso, né, eu falava, olha, eu te dou até o telefone, você entra em contato, tal, mas eu não tenho na minha linha aqui. Não vou dizer que era por ignorância, mas assim, por não ter. Eu no meu entendimento, eu não queria agregar mais uma etapa ou mais um serviço. Isso. E eu estou errado, eu sei disso, eu sou consciente, porque eu poderia usar isso como mais uma fonte de resultado. Entendi. Né? Por quê? Se eu vendo a blindagem por X, e eu posso falar, ó, se você quiser mais uma proteção para mobilidade estendida por mais Y, que é um valor, comparado com a blindagem, infinitamente menor, né? Você vai ter uma situação assim, assim, assado. Mas eu acho que eu costumo dizer assim, cachorro morido de cobra tem medo de linguiça. Conhece essa frase? Não? Entendi. Sim, cachorro morido de cobra, ele joga a linguiça e ele já se arrepia. Entendi. E talvez por um passado, e faz muitos anos que eu estou falando, lá em 90 e bolinha, né? E um passado comum. Para você ter uma ideia, Gerardo, o caso que eu contei há pouco aqui era num Ômega, que era um veículo que rodou até 95, acho, 96. Então eu estou falando de 20, quase 30 anos atrás. Nossa. E isso ficou marcado, então, por conta disso. Totalmente. E também a ignorância aqui minha, né, de eu não me envolver um pouco mais e entender e não oferecer esse plus, que é uma segurança a mais, como você falou, na situação de fuga, histórico comum, não precisa ir para a igreja a confessar isso, não. É comum, principalmente porque o foco comercial, ao cliente, a demanda principal dele é essa proteção no cubículo do carro. Contra disparos de arma de fogo. Exatamente. É um habitáculo. Então, você assume que não, o veículo, o que faz o veículo? Vai de ponto A a ponto B, ele vai ir. Com tiro ou sem tiro, não. É aqui onde nós temos que colocar um pouco mais de interesse. Você tem tudo dentro do carro, sirene, telefone celular, proteção antibala e tal. E se furar o pneu, você para. Sim, exatamente, acabou. E o princípio, o filho há 10 anos falou, papa, o carro vai ainda sem motor. Não. Tá certo, só precisa da roda, só precisa... Se você empurrar, ele vai. Então, imagina isso, não? Nós fazemos investimentos de 20 mil, 30 mil, 100 mil dólares nessa proteção, e que acontece com... Nós em México chamamos de poncha-llanta, dessas estrelas. Sim, aquelas estrelinhas que jogam na pista lá. Exatamente. Qual é o custo disso? Esse é $5, $10? Pois é. O investimento de um carro de 250 mil dólares. Pois é. Parado por $10? Nós aqui no Brasil, a gente graças a Deus ainda não chegamos nesse nível. E aí, não desmerecendo o México, nem só um comentário. Para cada região existe um tipo de violência, né? Eu tive a oportunidade de estar no México agora em março e nos encontramos lá, inclusive. Sim. E a gente vê que
lá ainda tem o atentado à pessoa, né? Sim. Não na cidade do México, mas ao redor do México, Sim, né? exatamente. E aí esse problema ele pode acontecer, né? Sim, é muito, por isso lá muito deve ser bem forte lá o seu mercado lá, né? É. Bastante, né? É, demandante, sim. Muito bom. Gerardo, é um prazer falar com você. Uma Sempre. honra. O programa aqui, o podcast, já deu aqui uma visão geral sobre aquilo que você trabalha. E se você quer saber um pouco mais, flatsover.com. flatsover.com. Obrigado a todos e a Expo Blindagem continua. Não perca que tem muita coisa boa para você saber aqui. Isso.